Olá pessoal, esse é o vídeo número 54 da aula de computação e esse é o último vídeo do período. Para esse vídeo eu resolvi fazer uma entrevista com um amigo que trabalha com programação. Ele trabalha na Sling Hub e eu achei que ia ser legal para vocês conhecer um pouco da experiência dele. Bom, então eu estou aqui com o Guto Marzagon. O Guto estudou comigo no Hort, a gente fez ensino médio junto, somos amigos há muito tempo já. E eu resolvi chamar o Guto para fazer esse vídeo porque ele trabalha com computação. Ele se formou em ciência da computação pela FRJ e trabalhou na Microsoft, não é isso? Isso mesmo. É, Em São Paulo. em São Paulo. Depois ele chegou a trabalhar como freelancer um pouco, então ele teve uma empresa própria e atualmente trabalha na Sling Hub. Você diria que é uma startup? A Sling Hub É uma startup. é uma startup que tem como objetivo auxiliar outras startups a conseguirem recursos, não é isso? Perfeito, maravilha, é exatamente isso. E vocês têm uma plataforma para conectar startups, né? Exatamente. E aí nessa plataforma as startups elas podem entrar em contato umas com as outras e se auxiliar, assim? Elas podem, pode ser uma com a outra, mas o objetivo principal é a gente fazer conexões onde de um lado tem a startup e do outro lado tem algum outro tipo de player, né? Por exemplo, a gente conecta startups com investidores, startups com aceleradoras, startups com corporações. Então, dá para elas se conectarem entre si também, mas não precisa ser uma outra startup na outra ponta. Entendi. Mas o principal produto da empresa nesse momento é essa plataforma, né? Essa é uma plataforma online. Exatamente, é slinghub.com.br. E pode ser legal, talvez, definir startup. Pode ser, acho que é uma boa. Que muita gente não sabe, né? Mas o que é uma startup, né? Startup é uma empresa que está em algum mercado inovador, então é uma empresa que está fazendo algum produto ou prestando algum serviço de um jeito diferenciado que nenhuma empresa faz, né? Então, quando a gente fala uma empresa que está abrindo um restaurante, aliás, uma empresa que é um restaurante não é uma startup, é um restaurante como qualquer outro. Então, já existe uma série de ferramentas assim de como fazer um bom restaurante, tem muito conhecimento já. Mas se você faz uma empresa que é um restaurante que entrega comida na mesa por drones, aí já é uma coisa muito inovadora, que ninguém faz e ninguém sabe se isso as pessoas vão querer comprar, não vão, ou como é que faz, quais são os melhores processos envolvidos aí e tal. Então, isso pode ser considerado uma startup, né? Normalmente, uma startup tá muito relacionado com software, né? Tipo, software ajuda muito, porque muitas startups são escaláveis, né? Que significa dizer que elas conseguem aumentar bastante o faturamento sem aumentar o custo quando ela aumenta o número de clientes, né? Se você pegar, por exemplo, a Netflix, é uma startup. Tem muita gente que acha que startup é uma empresa pequena, mas não é. Uma Netflix, mesmo sendo muito grande, uma das maiores empresas americanas, ela é uma startup porque ela é uma empresa muito inovadora, né? Ela tem uma das poucas empresas que faz o que ela faz, e além disso ela é muito escalável, né? Então ela pode dobrar a base de clientes, por exemplo, que ela não vai dobrar o custo dela, ela vai dobrar o faturamento sem dobrar o custo, por exemplo. Entendi. Interessante. Eu mesmo não sabia exatamente desse conceito, eu também tinha essa impressão que era empresas pequenas, empresas que estavam começando, né? Na verdade, tem a ver com a inovação tecnológica, né? A inovação em si, não necessariamente tecnológica, a inovação. Perfeito. Você está na Sling Hub há quanto tempo, mais ou menos? Há 2 anos. Entrei em novembro de 2018. E ela já existia? Já existia há mais 1 ano, pelo menos, ela já existia. Então, ela deve ter uns 3 anos e pouquinho hoje. E como é que foi o processo de entrar na empresa, de começar a trabalhar lá? Foi bem interessante, foi meio por acaso, né? Porque eu vim para o Rio assim para empreender, né? Eu estava fazendo um projeto de um aplicativo e tal, e aí eu estava morando em Belo Horizonte nessa época, né? Eu morei em São Paulo, depois de Belo Horizonte, e aí eu vim para empreender, tocar esse projeto, e aí eu conheci o presidente dessa empresa, né? O CEO. A gente trocou uma ideia e para a gente era uma mudança muito grande, né? Tanto para a Sling quanto para mim, né? Porque eles estavam procurando um CTO, então é um cargo importante na empresa e tal, então eles queriam ter um critério ali na contratação. E do meu lado,
ia representar uma mudança também, né? Mudança mesmo física, né? Sair de Belo Horizonte, vir para o Rio e tal. Então, o que a gente começou a fazer foi... a gente começou a conversar, a gente começou a trabalhar junto também por um tempo. Eu fiquei uns meses aqui no Rio sem saber ainda se eu ia, de fato, entrar na empresa, né? Foi meio que um período probatório ali. E deu muito certo, assim, foi muito bom, porque é uma empresa que valoriza muito essa cultura de inovação, que é uma coisa que eu tenho no sangue, assim, né? Que eu curto bastante. Então, acabou dando um fit bem, bem maneiro, assim, bem, bem forte, né? Aí eu aproveitei, já me mudei, já fiquei por aqui, e aí começamos. E como é que é trabalhar numa empresa com computação? Você trabalha diretamente no desenvolvimento da plataforma? Uhum. Então, na Sling, eu divido um pouco meu tempo, né? Tem a parte de gestão, a parte de estratégia e gestão, e tem a parte de desenvolvimento em si, né? Eu também desenvolvo, eu gosto de desenvolver, eu gosto de programar, então até hoje eu desenvolvo bastante. Nas outras empresas que eu trabalhei era só a parte de programação, né? Então, meio que existem funções que são estratégicas, que aí são pessoas normalmente nas empresas que programam muito pouco, né? Aí essas pessoas definem, por exemplo, muitas vezes funcionalidade de produto, como que faz qual software que vai sair ali que vai estar alinhado com a estratégia do ano da empresa, por exemplo. Tem pessoas que são líderes de tecnologia que geralmente eles programam, mas eles ficam muito mais numa parte de arquitetura de sistemas, então é um trabalho que exige um conhecimento bem profundo de teoria de computação e tal. E tem os programadores, né, que são pessoas que de fato codificam, né, escrevem e dão vida àquilo tudo que está sendo planejado e levantado em termos de requisito. Hoje eu faço um pouquinho dos três. Entendi. E não sei se você pode falar isso, mas que tipos de ferramentas que vocês usam para fazer a plataforma? Isso é bem maneiro. A gente curte muito metodologia ágil, né? Que algumas pessoas já devem ter ouvido esse termo, né? Mas é muito comum na área da computação. São metodologias que incentivam o desenvolvimento iterativo, né? Então, entregas constantes, contínuas, em vez de você pegar, por exemplo, até uma coisa que veio da engenharia como um todo, né? Aquele projeto que é grande, que tem um deadline daqui a meses, e aí todo o escopo do projeto é definido no início, o custo do projeto também, tudo mais, e aí você faz uma entrega no final, e só nesse momento que o cliente tem a oportunidade de ver o que foi entregue, né? Como é que ficou no final. No caso, com metodologias ágeis, a ideia é você fazer isso de uma forma muito mais intensa. A cada semana ou 2 semanas, ou enfim, um período que chamam de sprint, você faz uma entrega ali, né? Por que eu estou falando isso? Porque apesar da gente não ter um cliente, a gente desenvolve internamente para a gente mesmo, né? A gente tem o substituto do cliente, que é o stakeholder, né? Que são os interessados no nosso produto, né? E aí o nosso produto hoje tem vários interessados, né? Tem as pessoas que usam, né? Que usam a plataforma, as startups e tal, que são os nossos clientes, né? Mas eles não contratam diretamente o nosso serviço de desenvolvimento, é indireto isso, essa relação. Tem também investidores, por exemplo, são stakeholders nossos, a gente mesmo, a gente faz partes do código são voltadas para a gente usar, então a gente faz essas entregas contínuas e a gente mesmo avalia, né? E para fazer isso, né, a gente usa ferramentas que estão mais direcionadas para esse lado, né? Por exemplo, o Trello é uma ferramenta que a gente usa bastante, a gente curte. Tem uma outra ferramenta muito legal que a gente não usava, foi nesse período que eu estava lá que a gente conheceu, foi uma referência de uma outra startup chamada Airtable, essa ferramenta, bem, bem legal, é uma junção meio que de uma planilha do Excel junto com o Trello, as duas coisas juntas, de comunicação. O Trello é uma ferramenta, eu nem falei que é muito conhecido assim, né, no meio, mas realmente o pessoal que está começando aí é legal saber, né? É um quadro, né? Uma ferramenta que é um quadro dividido em colunas, e aí em cada coluna tem cards, né? Você cria cards com um textozinho ali, que é o título do card, e aí você vai movendo o card de coluna a coluna, e funciona para você estruturar o processo de desenvolvimento como se fosse numa linha de produção de uma indústria tradicional, né?
Então, você tem etapas, né? Por exemplo, tem etapa de levantar requisitos, aí tem a etapa de desenvolver, aí tem a etapa de testar o software, aí tem a etapa de publicar, aí tem a etapa de verificar a estabilidade. Aí, cada uma dessas etapas, o card vai andando ali, cada funcionalidade que a gente cria como um card, e esse card vai andando nessas colunas até chegar no final, né? Então, a ideia é mais ou menos por aí. E o Airtable tem também essa estrutura, só que ele consegue transformar esses mesmos cards que estão na estrutura de colunas em planilha, né? Em planilha do Excel, que é uma outra ferramenta que todo mundo já usou, já conhece bem, então é interessante, dá para criar fórmulas e tal, é bem dinâmico, né? De comunicação, a gente usa o Teams, da Microsoft, com a nossa comunicação interna. A gente chegou a usar já o Slack, também é uma ferramenta bem legal de comunicação. Eu diria que são as duas mais usadas. Normalmente quando você está desenvolvendo o código, você loga em uma plataforma, em uma ferramenta da Sling? Sim. Boa pergunta. A gente usa o Visual Studio Code para programar. Não precisa se logar em nenhuma ferramenta de desenvolvimento em si. Aí tem um monte, né? Ferramentas de desenvolvimento tem bastante coisa, né? A gente usa, por exemplo, banco de dados, MySQL, a gente tem uma ferramenta chamada Docker, que é bem interessante, que ela é uma ferramenta que garante que o ambiente que a gente vai executar o código vai ser o mesmo em todas as máquinas, né? Então, eu posso ter um computador Windows, um outro desenvolvedor pode ter um computador Mac, e aí, ainda assim, o ambiente que o nosso código roda vai ser o mesmo, tanto no Windows quanto no Mac. Né? O ambiente, por exemplo, no nosso caso, é um ambiente Linux, então, mesmo estando no Windows, você consegue rodar o código e ter o comportamento que você teria no Linux, por exemplo. Né? É uma ferramenta bem interessante. A gente usa Django de back-end, a gente usa Python de linguagem, de front-end a gente usa JavaScript e Vue com Nuxt, né? Vue é uma ferramenta que de um lado tem o React, né? Que é bem popular, do outro lado tem o Vue, né? Essas duas ferramentas são as mais usadas para front-end hoje. Basicamente para você conseguir montar todo o layout e tal, e conseguir se comunicar com o seu back-end, com banco de dados e tudo mais. Aí eu já me aprofundei um pouco nas linguagens em si, né? Eu acho que é por aí. Tem mais, mas é difícil lembrar, assim, de cabeça, mas tem mais. Mais muito. Legal. Bom, aí eu acho que a gente pode passar para alguns problemas que você resolveu usando linguagem de programação, né? Que a disciplina, apesar de ser em Python, né? O principal objetivo é que eles entendam a lógica de programação. A gente tinha falado que talvez você pudesse dar alguns exemplos de problemas que você resolveu usando lógica de programação. Legal, bacana. É interessante isso que lógica de programação, né? É difícil de você... Não tem um passo a passo, assim, para você ensinar, né? E é isso que é tão valioso, assim, numa pessoa que consegue desenvolver bastante essa área, né? É totalmente algo que você desenvolve, né? Então, quanto mais horas você passa tentando resolver problemas ali, mais você consegue desenvolver, né? E as empresas valorizam muito isso, porque, na prática, né, existem vários tipos de problemas que surgem que exige justamente esse tipo de conhecimento, né? Aí, quando a gente estava trocando ideia sobre isso, eu lembrei de um projeto que eu fiz, né, para as eleições. Até foi mais ou menos nessa época que eu conhecia o pessoal da Sling, né? Foi nas eleições de 2018, quando eu vim para o Rio. Eu estava fazendo esse projeto que é o Apoie, né? Que é um projeto que ajudava pessoas a encontrarem candidatos políticos que tivessem um perfil parecido com as delas, né? O Apoie ainda existe, né? Não, ele não está mais no ar. Não está mais. Não, infelizmente não. Mas foi legal na época, chegou a fazer um sucesso assim, muita gente curtiu, deu feedback e tal. Se pudesse reviver ele para essas eleições de agora. Pô, seria muito bom. Não rolou. E nessas eleições seria mais difícil ainda fazer ele, porque como tem vereador, né? Exatamente, tem muito mais candidato, né, nas eleições com vereador do que
do que nas federais e estaduais, né? Mas, enfim, aí eu estava fazendo esse aplicativo, e qual que era o desafio dele, que envolvia muita lógica de programação, né? Basicamente, o aplicativo ele fazia uma série de perguntas para os usuários, de cunho político, assim, você acha que tal, dava uma frase e perguntava se você concordava, discordava ou era neutro em relação à frase. Então, isso começava a traçar um perfil político do usuário, né? E, ao mesmo tempo, a gente tinha essas mesmas respostas de candidatos, né? A gente tinha essa informação de como que aquele candidato pensava sobre aquelas pautas, né, que a gente estava colocando. Algumas dessas pautas, inclusive, eram proposições de lei mesmo, que foram tramitadas no Congresso e tal, na última legislatura, nos últimos 4 anos, né? E aí, dado que a gente tinha esses dois perfis políticos, como é que a gente cruzava essas duas informações para traçar um ranking do político mais adequado para o menos adequado para aquele usuário, né? Então, isso é um problema extremamente difícil, assim, o escopo é bem aberto, né? A gente sabe aonde a gente quer chegar, mas a gente não tem nenhuma informação sobre como chegar lá, e aí é lógica de programação pura. Você, primeiro, lógica, né? Você tentar pensar desenhar um algoritmo que funcione bem para você atingir aquele objetivo que você espera, né? Que é aquele ranking preciso, né? De uma forma que os usuários se identifiquem com os resultados daqueles rankings. E um segundo desafio é como você pensa nesse algoritmo geral e você coloca em prática, né, para, de fato, programando ali, como é que você implementa aquilo. É um segundo desafio, né? Mas isso tem de monte, assim, tem vários casos assim que a lógica de programação ajuda a resolver no mundo real, né? Problemas do mundo real. Nesse caso, você chegou a usar algum algoritmo de aprendizado de máquina? Ou... Não. Esse foi um algoritmo totalmente criado pela gente, era proprietário, né, até. Então, se a gente quisesse, por exemplo, vender no futuro, a gente poderia, né? E ele se baseava basicamente no volume de matches que você tinha com um candidato, né? Então, só que a gente fez esse cruzamento do usuário direto com o candidato, que é a parte mais óbvia, né? Por exemplo, se eu falei sim, o candidato falou sim também, isso é um match, né? Mas a gente também, como a gente queria deixar potencializar o volume de informações que a gente considerava ali nas opiniões, a gente também fazia um cruzamento de pessoas que tinham um perfil parecido com você, outros usuários que tinham um perfil parecido com você, e o que elas falavam sobre aquele político, né? Então, por exemplo, se eu respondi de um jeito as perguntas e você respondeu idêntico a mim, então, muito provavelmente, a gente tem um perfil político muito semelhante, né? Então, o que você avaliar em relação a políticos, o algoritmo também considerava que essa avaliação deveria ser aplicada a mim. E se você tinha parcialmente um perfil parcialmente parecido com o meu, ele também considerava a sua opinião parecida com a minha, na proporção de que você era parecida comigo, né? Então, a gente fazia isso não só para 2 usuários, mas todos os usuários do sistema, N para N, com todos os políticos, né? Então, era computacionalmente bem pesado, mas era muito preciso, assim, o pessoal curtiu muito. Algumas pessoas vieram dar feedback para a gente, pessoas que a gente não conhecia, assim, vieram falar na internet que já tinham testado outros aplicativos e que tinham gostado do resultado que tinha dado no nosso e tal. É interessante isso, que muitas vezes acontece o contrário, né? A gente criou o aplicativo para ajudar as pessoas a encontrarem o político, mas era mais às vezes acontecia da pessoa querer encontrar o aplicativo que acabava reforçando aquilo que ela já pensava sobre os políticos, né? Aí ela vinha e dava feedback para o aplicativo. Legal. Quantas pessoas quantos usuários vocês chegaram a ter no aplicativo? A gente chegou a ter mais de 20 mil usuários nas eleições, né? A gente chegou a ser citado em algumas mídias, revistas, a gente saiu na Super Interessante, no jornal O Dia, tiveram alguns outros jornais que a gente saiu também. Foi bem maneiro, foi bem legal. Legal. O lado ruim foi a performance, né? A gente teve alguns problemas de performance, a gente não estava esperando tanta gente, né? Era um projeto meio que experimental, e
e foi muito de última hora, né? O projeto inteiro, assim, a parte mais intensa dele foi nos últimos 2 meses, assim, se aproximando da eleição, e uma realidade que a gente aprendeu da pior forma é que todo mundo deixa para estudar o político de última hora, né? Então, nos últimos 3 dias, teve um volume muito grande de acesso e aí ficou bem pesado o aplicativo. E aí, claro, né, já vieram várias ideias de melhoria no algoritmo para deixar mais rápido e tal, mas na hora é muito difícil apagar o incêndio, né? Uhum. Últimas perguntas, mais relacionado à sua experiência ao fazer o processo seletivo para essas empresas, que tipo de conselho você pode dar para quem está começando, né? Quem começou a programar agora, mas se interessa e acha que quer trabalhar com isso? Que tipo de Maneiro. linguagens você acha importante e que conselhos dá para algum tipo de processo seletivo? Legal. Eu dividiria assim em dois tipos de empresa, né? Tem empresa que avalia a capacidade de entrega imediata e tem aquela empresa que procura mais alguém que tem um potencial muito grande e não teria muito problema em treinar a pessoa internamente, né? Quem quer algum resultado imediato, né? As empresas que vão por essa linha, né? Acabam medindo a pessoa pela capacidade dela de implementar um código já. Então, pergunta se ela já sabe a linguagem que a empresa trabalha e etc. E aí, em relação a isso, é difícil recomendar, porque depende da empresa, né? A empresa que trabalha com Python vai querer pessoas que trabalham com Python. A empresa que trabalha com framework tal vai querer pessoas que trabalham com esse framework, né? Mas é importante conhecer um pouco da empresa, né? Exatamente. Estar Talvez interessado essa naquela seja a dica. empresa, talvez Perfeito. seja bom dar uma pesquisada sobre ela, saber que tipo de linguagem para se preparar. Para se preparar, exatamente. Mas as melhores empresas, na minha visão, não vão por essa linha, vão pela outra linha, né? São empresas que têm mais capacidade de fazer isso. As grandes Big Techs, por exemplo, Big Techs são as empresas gigantes de tecnologia, que têm todo tipo de produto, né? Então, Google é uma Big Tech, Microsoft, Amazon, Netflix, enfim, tem várias Big Techs. Essas Big Techs, elas geralmente vão pela segunda linha, que é entender se você tem potencial de lógica de programação, raciocínio estruturado e tudo mais, e uma vez que você tem... E teoria de computação, isso é bem importante também, teoria de computação. E uma vez que você tem, aí eles não se importam em treinar você lá dentro, né? Então, o que eu recomendaria de estudo para isso? Praticar algoritmos, estrutura de dados, são as duas coisas com certeza mais importantes que se pede em entrevista, né? Entender a fundo quais são os principais algoritmos, mas mais do que isso, ter a capacidade de criar algoritmos, porque muito provavelmente, geralmente a entrevista é naquela linha assim, né? Desenvolva uma função que faça X. Só que normalmente você vai receber ali um problema que você nunca teve, nunca viu na vida, né? Existem uma infinidade de problemas. E aí você tem que ter a capacidade de criar um algoritmo ali usando só aquelas ferramentas que você já conheceu no curso, né? Então é mais ou menos por aí. E de referência, eu indico muito um livro chamado Cracking the Code Interview. Esse livro é muito bom para treinar para entrevista, tem muita empresa que usa ele. Inclusive, quando eu fiz, por exemplo, o meu processo para a Microsoft Brasil, eles recomendaram isso, né? Desculpa, não foi nem para... Eu fiz 2 processos para a Microsoft, um que foi para fora e outro para o Brasil. Esse que foi para fora, eles recomendaram esse livro, e eles falam isso abertamente, né? A gente muitas vezes tira problemas de lá, às vezes a gente se inspira, né, no livro para criar novos problemas, né? Então, é um jeito bem legal de estudar, assim, eu acho que é bem maneiro essa referência. E nesse livro tem problemas de algoritmos, né? Isso, exatamente. Exatamente, ele é dividido por capítulo, cada capítulo tem um tema, né? Então, acho que é até mais focado assim, os temas em estrutura de dados, né? Então, por exemplo, lista encadeada. Aí é um tema ali de estrutura que ele dá um resuminho ali do que você precisa saber, mais para você não consegue aprender pelo livro, mas você consegue relembrar aquele assunto pelo livro. E aí depois ele dá uma lista de exercícios sobre aquilo. São problemas que inicialmente talvez você não consiga nem
entender como é que você usa ali a lista encadeada para resolver esse exercício, mas quando você vai pensando, você acaba chegando ali numa solução. Ele tem resposta também, ele tem as soluções, então se você não conseguir, ver lá como é que faz e tal. E aí isso é uma coisa de prática mesmo, né? Com os primeiros que você começa a fazer, você não consegue mesmo, é difícil, mas com o tempo você vai encaixando um, encaixando o outro e tal, daqui a pouco você meio que você consegue pelo menos ver um padrão ali, né? Uhum. Algum conselho com relação ao que você acha? Bom, no caso, o que a empresa que você as empresas que você trabalhou valorizam mais, assim, em termos de, sei, proatividade? As empresas que eu trabalhei, varia tanto, né? Eu diria que as empresas assim que mais que eu mais valorizo, assim, essas big techs, por exemplo, as que são mais conceituadas, elas valorizam bastante a capacidade de criar algoritmos e raciocínio lógico, pensamento estruturado, tudo isso. Comunicação é outra coisa muito importante. Isso vai rolar direto, você sempre vai precisar coletar requisitos com outras pessoas, outros times, ou explicar alguma coisa para alguém. Colaboração, a proatividade, com certeza, é um tema também. Que mais? Pensamento de qualidade, por exemplo, você se preocupar em entregar um código, só aquele que funciona, mas um código que seja o melhor código para aquilo que você está fazendo. Tem uma busca muito grande nisso, né? Uhum. Se preocupar com manutenção de código também. Então, às vezes, tem um código que não ficou tão fácil de ler, né? Então, é um código que é difícil de dar manutenção. Você tem que pensar que você está programando. O importante não é você conseguir ler aquele código, é uma outra pessoa chegando e lendo o seu código conseguir ler aquele código, né? Eu ia perguntar isso mesmo, porque uma coisa que eu falo que é importante é comentar o código, variáveis tenham nomes claros, né? Exatamente. Exatamente, isso é muito importante. Tem que ajudar tanto a professora quanto as outras pessoas que forem dar manutenção no código, né? Exatamente isso. Até para você mesmo, né? Porque por mais que logo que você faça o código pareça muito claro, daqui a um mês, você olhar para aquele código de novo, não necessariamente você vai achar tão claro assim, se não tiver um comentário ali. E ainda acontece aquilo de você olhar para o código e pensar, nossa, quem foi que escreveu isso? Está muito esquisito. Aí você vai ver, foi você. Então tá bom, então, muito obrigada. Acho que ficou bem legal. Legal, eu que agradeço o convite, muito bom. Eu acho que falta muito isso, inclusive, né? Aproximar as empresas da área educacional. As pessoas, enquanto está estudando, quando ela tem essa referência de mercado, né? Ajuda muito ela a fazer decisões ali na hora de estudar, né? Alocar o tempo dela e tal. Bem legal essa iniciativa. Muito bom. Valeu pelo convite. Não, imagina. Então, eu posso deixar seu contato também? Claro, com certeza. Então, meu LinkedIn é Guto Marzagão. Meu e-mail é gutomarzagão@gmail.com. Ou quem quiser falar com o Guto da Sling Capital é gutomarzagão@slingcapital.com.br. Nosso site é Sling Hub, nossa empresa é Sling Hub. E o meu e-mail ainda está como Sling Capital, uma hora ainda vai virar Sling Hub. Está nessa transição. Entendi. Então tá bom, então muito obrigada. Eu que agradeço. A gente encerra esse vídeo por aqui e com isso a gente termina um período. Foi um prazer dar essas aulas para vocês, espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido bastante. A gente se vê por aí no curso de eletrônica. Tchau, tchau!